Boa noite, a graça e a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos novamente para refletirmos, para conhecermos um pouco mais da palavra do nosso Deus. A nossa reflexão de hoje se encontra no livro de Jonas, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Façamos a leitura. A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouvistes a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: Lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que ele é misericordioso. Mas com a voz de agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Amém. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas da terra. Amém? Glória a Deus. Meus amados, geralmente, quando estamos estudando o livro de Jonas, ressaltamos os seus aspectos negativos, que seria a desobediência, em termos populares, a sua teimosia. Mas hoje à noite, eu quero, juntamente com os irmãos, trazer uma outra faceta de Jonas. Não um profeta desobediente, mas um profeta que no mais profundo abismo orou. Sim, meu amado e minha amada irmã. A leitura do primeiro capítulo, nós percebemos que Jonas ele não faz nenhuma oração a Deus, nem para tomar a sua decisão mais radical, que era não cumprir aquilo que o Senhor determinou para ele. Jonas agiu pela sua vontade? Sim. E Jonas, ele colheu as consequências de suas escolhas. Não é? Quando Jonas, ele está naquele barco e a tempestade, ela vem assolar o mar, ameaçando naufragar aquele barco, Jonas sabia que era resultado da sua desobediência. Era a permissão do Senhor estar naquela situação. E é interessante também, meu amado e minha amada irmã, observar que quando Jonas ele é lançado às águas turbulentas, violentas, Jonas acreditava que ali seria o seu fim. Que naquele momento o juízo de Deus tinha chegado sobre a sua vida e ele iria perecer. Vocês imaginem que situação difícil, desesperadora era a de Jonas em meio a um mar bravio, escuro, onde ele estava se debatendo para sobreviver. Muitas vezes nós também estamos na mesma situação de Jonas, mergulhados, tentando sobreviver em um mar bravio. Mas da mesma forma de Jonas, também acreditamos que é o nosso fim. E em meio àquela situação, Jonas vivencia algo extremamente tremendo, impactante, espetacular. Quando ele pensava
que o mar seria sepultura, eis que aparece o grande peixe. Esse grande peixe engole Jonas, mas não mastiga. No grande peixe, no ventre daquele animal, Jonas não é devorado. Você imagine que ele estava vivo dentro das entranhas de um enorme peixe, vivo, respirando, mas estava no mais profundo escuro. Mas você imagine o quanto isso é espetacular e nos mostra que mesmo diante da desobediência de Jonas, o Senhor deu a ele uma segunda chance. Mas percebam que o Senhor dá a Jonas uma segunda chance de se arrepender dos seus pecados, não na bonança, mas na adversidade. Mas em um deserto permeado de milagres, de feitos maravilhosos. E é naquele momento em que Jonas estava no seu profundo, extremamente difícil deserto, numa escuridão, literalmente uma escuridão profunda, Jonas ora a Deus. Eu acredito, meu amado e minha amada irmã, que Jonas, nesse momento em que ele estava dentro do ventre do peixe, ele percebeu que o Senhor estava dando a ele este momento para que ele viesse a orar, se arrepender dos seus pecados. Porque ele sabe que o nosso Deus maravilhoso poderia simplesmente tê-lo levado em meio à tempestade, no mar. Ele tinha plena convicção que aquele mar poderia ter afogado e teria sido sim a sua sepultura. E nesse momento, Jonas ora. E essa oração, meu amado e minha amada irmã, é uma oração tremenda e que nos traz lições maravilhosas. Primeiro, Jonas ora agradecendo. E aí eu trago um questionamento para você e também para mim. É possível fazer uma oração de agradecimento em meio ao deserto? Jonas nos diz que sim. Ele orou agradecendo ao Senhor. E isso está muito claro, meu amado e minha amada irmã, no versículo 2, do capítulo 2 de Jonas, quando ele diz: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. Que coisa maravilhosa! É possível demonstrar confiança em meio ao deserto, às portas da sepultura? Sim. Jonas nos diz que sim. Percebam o quanto é tremendo esse versículo, quando ele diz: eu clamo, e ele responde. Eu grito, e ele me ouve. Jonas tem plena convicção que naquele momento o Senhor está ouvindo a sua oração. Que coisa maravilhosa aprendemos com este versículo. E Jonas continua reconhecendo que só o Senhor é capaz de livrá-lo diante de tamanha adversidade. A oração de Jonas naquele momento de escuridão, de dificuldades, foi uma oração intensa, uma oração verdadeira, onde ele derramou o seu coração na presença e nos pés do Senhor. E ela é maravilhosa. Por quê? Porque é uma oração muito ousada, que requer de Jonas e de nós também muita fé. Sim, precisamos ter uma fé fundamentada para, em um momento extremamente adverso, como o que Jonas estava passando, ele orar de forma ousada,
Olhe só o versículo 9, quando ele diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas ora, convicto de que o Senhor iria tirá-lo daquela situação. E essa oração, uma oração intensa, ousada, chega aos ouvidos do nosso Deus. Que coisa maravilhosa. É saber que nesses momentos nós podemos também orar, assim como Jonas orou ao nosso Deus. Porque, meu amado e minha amada irmã, muitas vezes passamos por situações difíceis, colhendo consequências das nossas escolhas. Mas mesmo diante dessa situação, o Senhor está com seus ouvidos inclinados para ouvir a minha e a sua oração. Quando verdadeiramente buscamos arrependimento. Não culpa, não aquela sensação de culpa, mas de arrependimento. Jonas assim o fez. E o nosso Deus, que é maravilhoso, e como a palavra dele diz, que todos os dias as suas misericórdias se renovam sobre as nossas vidas, ela se renovou na vida de Jonas. Se renovou de tal forma que no último versículo o Senhor diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. Percebam que o peixe não vomitou Jonas dentro do mar, mas em terra seca. Eu acredito que nem Jonas imaginava que sairia dali direto na terra seca. Não é? Mas percebam como nosso Deus, ele faz muito mais do que pedimos ou imaginamos. A oração de Jonas nos traz essa reflexão. Nos traz um aprendizado tremendo, em que todo momento é momento para nos arrependermos das nossas escolhas, dos nossos pecados, daquilo que desagrada a Deus. Sim, porque o nosso Deus está com seus ouvidos inclinados a ouvir a minha oração sincera de arrependimento. E do mesmo jeito que o Senhor fez com Jonas, ele também faz conosco. Porque ele é um Pai maravilhoso. Ele é um Pai que nos ama. E nós estamos falando de um profeta, de um homem de Deus. Era um homem que conhecia e que servia a Deus. Mas que era um homem como você e como eu, pecador e falho. Nós vamos pecar, vamos, constantemente. Mas o Senhor nos chama constantemente ao arrependimento. Sim. Muitas e muitas vezes o Senhor vai permitir que venhamos a vivenciar situações difíceis da nossa vida para que venhamos a reconhecer quem Ele é. Para que venhamos a nos arrepender. A voltar ao primeiro amor. A confiar. A caminhar com o Senhor. Essa é uma lição tremenda que podemos tirar do capítulo 2 do livro de Jonas. Que venhamos a ficar com essa lição nos nossos corações. Que o Senhor, Ele está com seus ouvidos inclinados a ouvir as nossas orações. Mesmo quando erramos, o Senhor está sim esperando por você e por mim. Que venhamos a aprender com Jonas a, mesmo em meio à adversidade, agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida. Agradecer ao Senhor pela sua misericórdia. E confiar que o Senhor está no controle do seu e do meu barco. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade no nome santo de Jesus e tenham todos uma noite na paz do nosso Senhor. Amém.